Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre escolha e erros de escolhas de faculdades de estudantes para o processo de candidatura no exterior. Primeiramente, antes de começarmos, né, temos a nossa análise de perfil. Para quem ainda não conhece, é uma ótima forma de primeiro contato com a Daqui para Fora, onde com poucas informações nós conseguimos fazer um diagnóstico inicial do estudante para esse projeto. Vocês conseguem encontrar o link dessa análise de perfil aqui no chat também, que coloquei direto para vocês, e também trazendo os próximos eventos para vocês se inscreverem. No dia 21, a gente vai fazer um webinar sobre cursos de cinema, de teatro, com a Giovana, que é formada em atuação na NYU, Faculdade de Nova York, baita faculdade de teatro, mundialmente conhecida. E no dia 27, a gente vai falar sobre como que as universidades avaliam os candidatos com o Jamal. O Jamal ele foi Admission Officer de uma universidade, hoje é um dos nossos orientadores de redação, então ele já esteve no outro lado da avaliação das universidades, então vai poder contar um pouquinho de como que funciona do ponto de vista dos Admission Officers a seleção de candidatos e candidatas. Então, podem se inscrever também no dia 27. E como né, tem aqui no nosso chat também o nosso link da agenda para marcarem uma conversa com um especialista daqui para fora. Esse atendimento é gratuito, é uma conversa de 30 minutos que o estudante tem junto com o especialista daqui para fora. Então, no nosso chat, nós colocamos também esse atendimento. Análise de perfil, novamente, também no nosso chat, para vocês realizarem essa análise ao longo dessa apresentação. Então, vamos lá. Hoje a nossa apresentação, nosso webinar é sobre os erros mais comuns, né, que os alunos fazem ao selecionar as universidades, ou seja, ao montarem a sua college list. A parte do college list é uma parte muito fundamental para o sucesso do projeto, e aqui a gente trouxe alguns dos pontos principais que os alunos precisam ter de atenção ao definirem e a selecionarem as faculdades que de fato vão se candidatar. Antes de começarmos, a gente vai falar um pouquinho da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, e também o processo seletivo, para que vocês possam entender o contexto de avaliação e, a partir daí, o processo de escolha de college list e seleção de universidades, né, e não caírem aí nos principais erros que os alunos caem ao definirem suas universidades. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar um pouco da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Já fazemos isso há 22 anos, já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, totalizando mais de 30 mil applications enviadas e mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Ao longo desses anos, tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, inclusive nos últimos ciclos também, e mantemos relacionamento com diversos admission officers, trazendo sempre informações e atualizações para os nossos alunos. Nossa equipe hoje é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior, então uma equipe muito especializada, que não só atua profissionalmente na orientação com os alunos, mas que também teve a vivência de estudar no exterior. Além disso, os países hoje que é daqui para fora atua, Estados Unidos, Canadá e Europa, Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Aqui vocês podem ver algumas das universidades que tivemos nossos alunos aprovados. Hoje temos alunos em mais de 500 universidades no exterior, então seria praticamente impossível aí colocar todas as aprovações dos nossos alunos. Então, é com muita alegria quando a gente coloca aí alguns dos principais nomes de universidades que os nossos alunos foram aprovados. E falando dos resultados mais recentes, dos últimos ciclos dos nossos alunos, nas faculdades top 15, top 30 dos Estados Unidos, aqui alguns dos principais nomes que os alunos foram aprovados. Então, os Estados Unidos ainda é o país de maior procura dos nossos alunos, então, onde
todo ano a gente tem conseguido aprovações de alto nível desses estudantes, assim como na Europa e Canadá também. Aqui algumas das aprovações e resultados dos últimos ciclos que os nossos alunos foram aprovados, mas né, seletivos que esses alunos foram aprovados. Né? Então, de novo, aqui o nosso grande papel lá daqui para fora é orientar, preparar a candidatura de cada estudante de acordo com o seu potencial e perfil, para que cada um consiga entrar na melhor faculdade possível. No exterior, é claro, sempre olhando a parte financeira, na viabilidade financeira desse projeto para cada um também. Então, nosso trabalho é muito pé no chão, de acordo com o potencial e viabilidade do projeto para cada estudante e família. A segunda pauta que a gente queria abordar, antes de entrarmos no aspecto do college list, seleção de faculdades, né, os erros que podem acontecer, é primeiro falarmos do processo seletivo, né, para contextualizar, inclusive, a candidatura no exterior, para quem ainda não conhece, principalmente. Então, o processo no exterior, ele se dá por alguns aspectos de avaliação. Com isso, esse aspecto do processo seletivo também tem uma relação diretamente ligada à definição de universidade, porque não só a parte acadêmica precisa ser considerada na definição de universidade, mas também os aspectos pessoais. Então, aqui é importante que vocês entendam muito bem o processo seletivo, porque é a partir disso também que a definição e escolha de faculdades precisa estar de acordo, do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista pessoal. Então, primeiramente, a parte acadêmica. E a parte acadêmica se dá pelos seguintes fatores: notas da escola, o histórico escolar do estudante, ou seja, o nível acadêmico em que esse estudante se encontra, e as provas, que são o SAT ou o ACT, que são provas bem importantes do processo, principalmente nos Estados Unidos, e de algumas faculdades da Europa também. As provas de proficiência de inglês, que para todas as faculdades no exterior é uma exigência. Então, cada faculdade vai ter uma nota de exigência, então é importante o aluno se certificar que esse aluno cumpre o mínimo exigido pelas universidades selecionadas. O Enem, que também vai ser uma exigência do processo, principalmente do Canadá e de algumas faculdades da Europa. E provas específicas dos países ou universidades, isso é do processo europeu. Na Europa, existe uma variação grande de exigências de provas, dependendo da faculdade, do curso do país, e todo ano essa exigência pode mudar. Então, é algo que a gente precisa estar constantemente avaliando e entendendo se naquele ciclo o estudante vai ter ou não alguma prova específica. E, de novo, isso pode variar de país, de faculdade e de curso de interesse. Então, existe uma variação bem grande na Europa. Mas, além da parte acadêmica, outros quesitos vão ser avaliados também, como as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, né, os projetos e tudo que esse aluno fez e se envolveu, se engajou ao longo do ensino médio. Então, esse quesito é bem importante também de avaliação pelas universidades, principalmente no processo americano, onde eles colocam mais ênfase nessa avaliação de extracurricular, e as redações de apresentação, que também fazem parte do processo de entrada. Né? Então, na junção desses 3 fatores, são os quesitos pessoais, e isso demonstra muito a personalidade do estudante para as universidades, e também é um quesito muito importante e fundamental para o estudante avaliar se tem também o perfil individual, pessoal, que a faculdade busca. Né? Então, é algo que a gente precisa entender caso a caso, dependendo da faculdade, esse estudante vai ter ou não o perfil adequado para a universidade. E, por último, algumas faculdades fazem entrevistas com os representantes das universidades, e para os alunos interessados nas artes, precisam também realizar um portfólio artístico. Né? E nesse portfólio, dependendo do seu interesse das artes, podem ter algumas exigências específicas, e aqui cada estudante tem uma mentora daqui para fora, especializada em arte, para direcionar cada um.
Então, é importante, para quem ainda não conhece o processo seletivo, ter uma boa ideia, né, desses requisitos de uma forma geral, porque é justamente a partir desses requisitos que se dá a parte de seleção e definição de universidades. Então, para que vocês não cometam os mesmos erros dos alunos, é importante vocês entenderem como que, daqui para fora, nós selecionamos as universidades para os estudantes. Primeiramente, é a fazer uma avaliação do perfil de cada estudante, tanto na parte acadêmica quanto na parte pessoal. Então, o primeiro quesito é fazer esse apanhado de notas, tanto da escola, do histórico escolar e das provas exigidas, na verdade, e das provas de proficiência, como portfólio e atividades extracurriculares. A partir dessa análise do perfil e potencial do estudante, avaliar com a família o investimento anual planejado, né? Então, definir muito bem o teto estimado pela família para esse projeto. Num segundo momento, né, se a família definir ou indicar a necessidade de bolsa, avaliar as possibilidades de bolsa que as faculdades ofereçam, de acordo com o perfil do estudante, mérito acadêmico ou necessidade financeira ou bolsa artística. Então, é importante entender se a faculdade que o aluno estiver aplicando ofereça ou não algum tipo de bolsa, se isso for uma exigência para a família. No terceiro ponto é a questão dos cursos, né? Avaliar as possibilidades que a faculdade ofereça de cursos, cursos de interesse. Eu diria que aqui nesse ponto, principalmente nas faculdades europeias, existe uma certa limitação de faculdades que ofereçam cursos em inglês, né? Graduação em inglês. Então, é muito importante fazer um levantamento se a faculdade que você estiver aplicando oferece o seu curso de interesse em inglês, né? Já nas faculdades americanas do Canadá, existe uma variedade gigantesca de cursos. Então, a probabilidade de você entrar em uma faculdade que ofereça o seu curso de interesse nos Estados Unidos ou no Canadá é muito grande. Aqui, o ponto mais de atenção é na Europa. E depois avaliarmos a questão de perfil e preferências, tentar adequar o máximo possível o que for importante para o estudante, né? Como o tipo de faculdade, localização, a cidade, alguma especificação. E para fechar, obviamente, dentro dos nossos resultados, né, e experiência, bagagem de alunos que já passaram pelo processo conosco, as referências que os alunos já nos passaram também, as experiências que tiveram nas universidades, levar isso em consideração, né? Não só o que o aluno vê no site da faculdade, mas muito mais importante é também ter um relato de alunos que já estudaram lá, né? Acompanhar isso de perto, ter essa orientação profissional para que vocês tomem a decisão correta. Então, são essas camadas de filtros que entram no perfil e na avaliação de universidades. Então, de uma forma geral, como é que isso funciona, né? O primeiro filtro, como a gente falou, é toda essa análise, né? Desses fatores todos que analisamos, notas, os países de interesse, orçamento planejado, os aspectos pessoais, nível das atividades extracurriculares. A partir desse primeiro filtro, nós analisamos, né, colocamos nosso sistema daqui para fora para selecionar as universidades que se encaixam melhor na base, né, do perfil de cada estudante, né? A partir disso, o nosso departamento de estratégia, né, os estrategistas, que são os especialistas nessa fase, vão analisar cada lista para considerar o que é importante para cada estudante. Afinal de contas, cada um é único, cada um tem a sua particularidade. A partir dessa terceira camada, a gente chega na montagem, né, e a lista dessa lista de opinião, né, para ouvir opinião e sugestões do estudante. Então, o estrategista ele monta essa lista baseado em muitas análises, né, não só da base de dados, mas também da análise individual do estrategista com cada estudante. Essa versão final é preparada, né, e apresentada para o estudante.
E também, quando é algo necessário, né, é importante uma avaliação com um outro comitê, né, e outros analistas, estrategistas do time daqui para fora, para ter uma segunda olhada, né, uma terceira sugestão, segunda ou terceira sugestão de opções de universidades para cada estudante. Então, é um trabalho muitas vezes também feito em time, né, em conjunto com outros estrategistas, para que ocorra também uma troca e algumas outras recomendações para além do que o estrategista que estiver trabalhando com o estudante. Hoje em dia, né, em termos gerais, né, nós temos mapeados algumas faculdades, né, que nós consideramos boas faculdades, que valem a pena academicamente, né, e que são consideradas no processo de escolha e de pesquisa. Então, aqui alguns números da quantidade de faculdades que hoje consideramos de alto nível. Então, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos hoje tem mais de 200 universidades, né, aproximadamente 250 universidades, Reino Unido 30, Canadá 25, Holanda 20, e na comunidade europeia mais umas 25. Então, essas já são algumas faculdades que consideramos faculdades de alto nível de acadêmico e que vão valer a pena num projeto como esse. Né? Muito importante, né, nessa definição do college list e escolher essas universidades é ter o que nós chamamos de lista equilibrada. E essa lista equilibrada, ela precisa ser baseada em faculdades que sejam muito competitivas, altas e seguras de acordo com o perfil e potencial de cada estudante. Tá? Então, aqui a gente fez uma simulação de um estudante, por exemplo, né, que tem aí uma média 8, um SAT na casa de 1.350, e uma quantidade aproximada indicada dessas categorias de universidades que entrariam na lista de universidades, né, para esse estudante. Então, essas universidades são escolhidas de acordo com base de notas, orçamento e questões pessoais. Elas precisam ter ambição, obviamente, né? Então, por isso que essas categorias muito competitivas são as faculdades que consideramos que talvez o aluno tenha um pouco mais de dificuldade de entrar ou que o grau de seletividade esteja um pouco acima da análise, né, do perfil desse estudante. Mas também precisa ter algumas faculdades dentro do perfil e potencial da admissão, né? Então, é válido ter algumas faculdades mais ambiciosas, mas é importante também ter algumas opções que nós consideramos alvos ou seguras aí para admissão do aluno. É claro que essa lista pode sempre mudar, então por isso que é importante não estar com uma lista já pré-fixada, porque dependendo de alguns ajustes ou notas finais de provas que esse aluno faça ao decorrer do projeto, algumas opções podem se modificar. Então, quando é feita uma primeira lista, e se por acaso esse estudante aumente muito, né, ou significativamente uma nota de SAT, por exemplo, que impacte as chances admissionais em alguma faculdade, basicamente o que vai acontecer é que novas faculdades muito competitivas podem entrar no leque dessas faculdades mais seletivas, e aí as outras faculdades vão entrar nas categorias abaixo. Ou seja, uma faculdade muito competitiva, daquelas que estavam naquela categoria inicial, podem se tornar competitivas, a que eram competitivas tornam-se alvos e a alvos tornam-se seguras, né? E aí aquelas seguras que estavam naquela lista sairiam da primeira lista apresentada. Então, o impacto que um novo SAT, ou uma prova, ou algo realmente significativo na mudança do perfil do estudante ao longo da jornada da candidatura pode ter um impacto, mas a lista, de uma forma geral, ela consegue ter uma certa coluna vertical, vamos dizer assim, do que vai ser apresentado para o estudante. Então, é muito importante, né, dos alunos entenderem aonde cada faculdade se encontra, já cogitando-se algum tipo de melhoria e evolução durante a jornada da candidatura. É algo que a gente faz muito aqui na Daqui para Fora, né? A gente acredita muito nos nossos alunos, né, na evolução que eles têm nas provas, né, e ao decorrer do processo de candidatura.
e assim, consequentemente, essas listas vão sendo ajustadas conforme esses resultados chegam, né? Agora, um ponto importante também, né, que a gente acredita que é um dos grandes pontos também de erros comuns dos alunos, né, ao selecionar essas universidades, é a questão dos rankings. Muitos alunos, muitas vezes, se ligam muito no que o ranking diz. E aqui alguns, né, e muitas vezes a gente vê que o ranking ele pode ser uma boa referência, mas ele não pode ser tudo na decisão e escolha de universidades. Só para vocês terem uma ideia aqui, alguns dos principais rankings hoje das universidades, né, nos Estados Unidos, hoje o principal ranking é o US News, assim como o WSJ, né, que é o Wall Street Journal, tem o THE, que é o Times Higher Education, Niche, Princeton Review. No Canadá, o THE também é bem usado, o US News e o 4ICU. No Reino Unido, UK Uni e The Guardian também são ótimas referências. O THE, vocês veem aqui que aparece em todos os rankings, porque é hoje um dos principais rankings mundiais. Tá? Agora, é importante a gente avaliar o que cada ranking diz, né? Porque muitas vezes para um aluno de graduação, algum desses requisitos, né? Ou a composição desses rankings, muitas vezes não é algo tão relevante para um aluno de graduação. Então, é muito importante a gente avaliar a questão acadêmica de uma faculdade em alguns outros fatores, além do ranking. O ranking é um norte válido, mas, de novo, não pode ser tudo numa decisão de universidade. Então, vamos lá, só para vocês terem uma ideia, né? US News, né, a composição do ranking, vocês veem que 30% é relevante à taxa de formatura e retenção dos alunos. Ou seja, qual é o percentual de alunos que começa aquela faculdade, né, e termina e se forma naquela faculdade, né? Ou seja, não existe uma desistência, uma transferência. Então, o aluno que, ao ser admitido, começa e termina a sua graduação. Então, é algo que compõe esse ranking, né? A reputação acadêmica, 20%, recursos acadêmicos também 20%, né, como tamanho de turmas, salário de professores, professores com PhD, o nível de seletividade dessas faculdades. E aí vocês veem que tem outros fatores aqui, por exemplo, recursos financeiros por aluno, é algo que compõe o ranking, 10%, e o percentual de ex-alunos que doam para a faculdade. Também é uma composição do ranking. Vocês veem que tem alguns fatores que talvez para um aluno de graduação não seja um dos principais a serem considerados, né? Já no THE, alguns outros fatores que são avaliados na composição, né, de ranking das faculdades. Por exemplo, reputação acadêmica, 30%, né, isso aqui é muito bom. Pesquisa, né, o quanto a faculdade investe em pesquisa. Citações, e aí aqui citações muito acadêmicas, né, muitas citações estão voltadas a cursos de doutorados, pós-doutorados. Então, faculdades que têm esse viés mais acadêmico, que investem muito nesse sentido, vão ter um percentual maior. E aí depois, diversidade internacional, 7,5%, investimentos do setor privado, 2,5%, também uma composição desses rankings, né? Então, vocês podem ver aqui que é importante fazer também essa avaliação, o que o ranking te diz, né? O que você está olhando naquele ranking, o que aquela faculdade, aonde aquela faculdade está no ranking que você tem como referência. Para vocês terem uma ideia, né, é interessante fazer um comparativo em termos de ranking, inclusive taxa de admissão, né, o grau, ou seja, um grau de seletividade de algumas faculdades. Por exemplo, a Universidade da Califórnia em San Diego, ela está no THE, né, que é o Times Higher Education, na posição 31, e a taxa de admissão 34%. Né? Então, é uma taxa relativamente até alta, né, de admissão. A University of Wisconsin, que está em 51 do ranking, tem 54% de admissão. Agora, quando a gente olha Brown University, que está em 53 no ranking do THE, tem um grau de seletividade de admissão de 6%. Então, é bem significativo aí o grau de seletividade, mais a posição da universidade num ranking como o THE, né? E aí, falando do US News,
em termos de ranking na engenharia especificamente, algumas faculdades que têm uma taxa de aceitação até um pouco mais alta, né? E o ranking né, tem esses rankings aqui no US News, especificamente na área de engenharia. Por exemplo, a Virginia Tech tem uma taxa de admissão de 70%, porém, para admissão em engenharia, é uma faculdade muito mais seletiva, né? Se você indicar na sua aplicação que você quer entrar na escola de engenharia, aí essa taxa de admissão cai para 25% a 30%, né? E hoje, na posição do US News, em engenharia, a Virginia Tech está em 13 do ranking. Diferente de Brown, por exemplo, que de novo é uma faculdade, uma das Ivy Leagues, que ela está em 38 da US News em engenharia e tem uma taxa de admissão de 6%. Então, fazendo alguns comparativos, muitas vezes você consegue entrar, né, e olhar faculdades que têm um alto grau, né, um grau maior de taxa de admissão e uma posição melhor, inclusive em ranking também. Então, não necessariamente uma faculdade que esteja numa posição mais alta de um ranking é uma faculdade também mais seletiva. Não necessariamente. Tá? Então, aqui a gente traz esses exemplos para mostrar para vocês. E é importante, né, ter em mente, né, como a gente falou, o ranking ele pode ser um norte, né, um guia inicial, mas, de novo, é importante definir o seu próprio ranking. Né? Quais são as prioridades para você como estudante ou como família, né? Já, afinal de contas, esse muitas vezes é um projeto familiar também. Então, tem alguns alunos, por exemplo, que a questão pessoal, né, o apoio da faculdade, o suporte da faculdade é muito importante, ou o clima, né? Tem alunos que sabem que não vão se adaptar de jeito nenhum em locais muito frios ou muito longe. Definir esse peso, né, desses critérios no seu ranking. Então, o que cada critério tem, que peso, né, para que você possa avaliar no final o conjunto da obra. Né? E pesquisar quais universidades atendem o que você está buscando. Né? Então, como eu falei, tem alunos que, por exemplo, preferem um ambiente mais acolhedor, né? Que tem um suporte grande para alunos internacionais, que tem um contato ali one-on-one. Isso é um tipo de faculdade. O outro é uma faculdade que você tem uma organização, né? Organizações estudantis e um corpo estudantil gigantesco, e aí você vai ser mais um ali, mas é algo que você gosta. Então, você tem que entender realmente o que é importante para você. Até mesmo entrar nas específicas de cursos, né? Então, tem algumas faculdades que você consegue fazer uma análise do que cada uma oferece diante de uma área, talvez que você queira trabalhar ou pesquisar, ou um professor que você queira ter muito aula, que você já viu em alguma palestra, ou tem alguma referência, ou se você viu alguma pesquisa, algum projeto inovador, onde surgiu aquela pesquisa, né? Quem criou, se foi alguma faculdade, aonde foi. Então, é nesses detalhes, né? Nessas nuances, que você consegue ver o que cada faculdade representa, para a partir daí você também se identificar o que é importante para você. E, é claro, houve recomendações e especialistas, né? Ou falar com estudantes que já foram para lá, pessoas que entendem nas universidades, né? Que conhecem a admission officers, que têm relatos de alunos. Então, ouvir também experiências passadas é importante para fazer essas análises. Um outro erro, né, muito comum, né, e é importante da gente frisar aqui bastante é a questão de investimento. Isso é algo recorrente, né, nos anos de candidatura, muitos alunos que muitas vezes fazem o processo às pressas ou sem ninguém, e aí ficam muito perdidos no assunto, acabam definindo e selecionando as faculdades de uma forma errada, sendo aprovados em algumas delas, mas faculdades que estão completamente fora do orçamento. E aí, o projeto meio que não deu certo, né? E o nosso trabalho aqui na Daqui para Fora justamente é fazer uma avaliação do que é financeiramente viável possível para cada um, e a partir daí definir e trazer recomendações de faculdades que estejam dentro desse orçamento ou
com bolsa possam chegar dentro desse orçamento. Então, vamos falar um pouquinho mais nas específicas dessa questão financeira. Quanto que custa hoje fazer uma faculdade no exterior? Né? Os valores médios são esses, a partir de 30 a 85 mil dólares por ano nas faculdades dos Estados Unidos. No Canadá, a mesma coisa, só que dólar canadense. No Reino Unido, a partir de 25 até 50 mil libras ao ano. E na Europa, a partir de 15 até 45 mil euros ao ano. Tá? Sendo que nesse valor anual já incluímos o custo de moradia e alimentação na universidade. Então, esses valores são valores básicos, né? É um range de valores que a gente estima para cada estudante e cada família. E considerando aí algumas faculdades na Europa, como vocês podem ver que é o range mais baixo, a gente consegue, inclusive, encontrar algumas faculdades que só o custo das aulas vai gerar num patamar de 800 a 8 mil euros ao ano. Tá? Falando um pouquinho mais dessas faculdades da Europa, aqui algumas faculdades, né, só do custo de estudos dessas universidades. Na primeira coluna aqui, vocês podem ver o custo anual sem o passaporte europeu, né? E para quem tem um passaporte europeu, existe um benefício a mais, né, para certas faculdades na Europa. Por exemplo, a Nova de Lisboa e a Universidade de Lisboa, para quem tem um passaporte, você paga menos do que quem não tem. Né? E a questão das bolsas é muito fundamental para esse processo. Como vocês viram, existe um range de valores e definir as faculdades adequadamente, de acordo com o que cada família definir como teto ou budget, é fundamental. Porque se for necessária a aplicação de bolsa, é no College List que isso tem que ser feito. É no College List que o aluno precisa identificar as faculdades que estejam no orçamento ou com bolsa possam chegar no orçamento. Então, para a nossa turma de 2023, 54% dos nossos alunos obtiveram múltiplos de bolsa. A média foi de 20 mil dólares ao ano, totalizando aí 130 milhões, 125 milhões de reais em bolsas. A distribuição dessas bolsas dadas, bolsas de 10, de 20, 50, até mais de 50 mil dólares ao ano. E, basicamente, essas bolsas elas são dadas por 4 meios: bolsas por mérito acadêmico, bolsas por necessidade financeira, mérito artístico ou mérito esportivo. Né? A grande maioria dos nossos alunos vai se enquadrar na bolsa por mérito acadêmico. E mérito acadêmico, basicamente, é por notas e provas. Ou seja, identificar faculdades que tenham essa política de bolsa, que ofereçam bolsa por mérito acadêmico. As faculdades mais seletivas dos Estados Unidos vão oferecer bolsas somente por necessidade ou comprovação financeira da família. Então, aqui também é um outro aspecto que o estudante que tiver um alto rendimento e quiser aplicar para essas faculdades muito seletivas, é avaliar com a família se a família poderia se enquadrar nessa necessidade financeira também. E aí existe toda uma avaliação contábil para isso, inclusive na Daqui para Fora a gente trabalha com os alunos no detalhe e com a família também, nos documentos financeiros que precisam ser enviados. Então, é realmente ter uma conversa muito clara, objetiva com a família, se a família poderia se enquadrar nesse processo de bolsa por necessidade financeira. Bolsa por mérito artístico é para aqueles alunos interessados nas artes e que têm um ótimo portfólio artístico, e bolsa esportiva para os atletas de alto rendimento que vão ter aí currículos esportivos também de alto rendimento. Tá? Então, de novo, como que funcionam as bolsas? Esse aqui é um dos principais pontos, né? E como eu falei no início dessa pauta aqui, é um dos principais erros também dos alunos ao selecionar as faculdades. Então, não caiam nesse erro. Identifiquem faculdades que vocês saibam que na conta final vai chegar dentro do teto da família. Então, essa conversa, esse alinhamento financeiro precisa ser feito com a família antes do processo de escolha e do College List. Inclusive, esse é um dos grandes alinhamentos que fazemos com cada estudante que entra no projeto da Daqui para Fora. Antes de começarmos o trabalho, ter uma reunião muito clara, muito objetiva com cada um para identificar e saber exatamente qual vai ser o teto daquela família. Ou seja, uma família que determina um teto, vamos fazer aqui uma suposição, né? Vamos supor que uma família
tenha determinado um budget, um teto de $30.000 ao ano, tá? O que isso significa? Que existem faculdades que, dentro desse orçamento, sem bolsa, ficam dentro desse orçamento, certo? Porque é o range inicial, né? Então, toda faculdade dentro do teto de 30 que não ofereça bolsa, está dessas possibilidades de universidade. Agora, faculdades que estiverem naquele range mais alto dos Estados Unidos, como eu mostrei para vocês agora há pouco, que vão estar no range de 50, 60, 70, até $80.000 ao ano. Se essas faculdades que estiverem fora do orçamento não tiverem bolsa, essas faculdades vão estar fora da lista de universidades do estudante. Agora, se a faculdade estiver fora do orçamento, mas tiver bolsa, consideramos, né, precisamos considerar essa opção, mas essas considerações de bolsa, elas precisam ainda assim fazer duas análises. Primeiro, qual é o tamanho da bolsa que a faculdade oferece? Então, é importante você, ao selecionar uma faculdade, avaliar se aquela universidade que estiver fora do orçamento da família ofereça uma bolsa. Mas se essa bolsa for suficiente para o teto da família, ótimo, é uma possibilidade. Mas, segundo, também você precisa avaliar quais são os requisitos da bolsa. Se você precisa de notas, provas específicas, se você vai aplicar para uma bolsa por necessidade financeira, ou seja, se você é um candidato ou uma candidata que cumpre os requisitos daquela bolsa. Então, aqui na definição, né, esse é um erro realmente muito, muito comum, é entender quais faculdades que você tenha condições admissionais. A partir daí, se aquela faculdade está dentro do orçamento, se não estiver, se ela oferece bolsa, se ela oferece bolsa, qual o tamanho da bolsa, e segundo, se você cumpre as exigências daquela bolsa. Então, vocês veem que é um processo muito importante no seu college list, definir muito bem quais faculdades e qual é a estratégia financeira de cada uma dessas universidades. Então, conhecer muito bem o que cada faculdade oferece financeiramente para alunos internacionais é fundamental. Nesse quesito, né, só para vocês entenderem, que aqui daqui para fora, né, nós temos uma base de dados hoje com literalmente mais de 25.000 applications enviadas. A gente tem muita informação, muitos dados, muitas estatísticas de alunos aprovados ou rejeitados, ou aprovados com bolsa, e milhares de faculdades no exterior. Então, com isso, nós conseguimos traçarmos o perfil de estudante e de faculdade para cada um. Porque nós conseguimos fazer um retroativo e um histórico de alunos que já aplicaram conosco para assim avaliar individualmente cada aluno no processo em que faculdade esse aluno consegue cumprir as exigências de bolsa. Então, esse é um quesito também muito importante na escolha e é algo que a gente ajuda muito os nossos alunos com dados, estatísticas e análises de históricos anteriores dos nossos alunos. Aqui alguns dados, né, da turma de 2022, os alunos que já obtiveram bolsas, para vocês terem como referência, né? E aqui alguns exemplos de alunos por mérito acadêmico e mérito artístico também. Assim como aqui a nossa turma de 21, e aqui alguns exemplos dos alunos também que obtiveram bolsa. Então, é importante, né, o que pesquisar nas universidades para essa definição e você não errar nas escolhas de faculdades no seu college list. Primeiro, informações sobre cursos, né, avaliar se a faculdade oferece algum curso seu de interesse ou não. É importante, principalmente, né, vocês buscarem por undergraduate programs, tá? Undergraduate programs é o equivalente ao nosso bacharelado aqui no Brasil. Então, é a partir dos programas de undergraduate que você encontra os bacharelados das universidades. Critérios de admissão, então, aqui algumas palavras-chave. Prospective students, international students, what admission requirements for international students. Nessas palavras-chave você consegue encontrar os requisitos, né, ou quais são os requisitos do processo seletivo para alunos internacionais. Buscar informações sobre a vida universitária, campus life, housing, dining,
as atividades extracurriculares, clubs, community, student organizations e bolsas de estudos, né? Scholarship Opportunities for International Students, e aí você coloca o nome da faculdade, você consegue encontrar informações a partir daí. E também oportunidade de emprego. Se você tem interesse em trabalhar na faculdade, durante a universidade, também é algo possível, viável. Então, isso você pode buscar no site das faculdades, né, e o que elas oferecem, para já ter isso talvez como um critério para você no seu college list. Né? Outras dicas, né, para você montar a sua lista de universidades, né, é ter uma quantidade em mente de quantas faculdades você quer aplicar. Em média, hoje, os nossos alunos têm aplicado para 12 universidades. Isso tem sido um número bem médio dos nossos alunos. Ter uma lista equilibrada, como nós falamos, né? Avaliar tanto a parte admissional, os critérios, se você cumpre essas exigências, avaliar o grau de seletividade daquela faculdade para o seu perfil. Então, fazer realmente uma análise muito criteriosa de quem você é como estudante, qual o seu budget, qual o seu orçamento. Então, isso tudo tem que entrar nessa sua lista equilibrada. Ter essa lista definida, o ideal é ter essa lista definida em setembro, início de outubro, no máximo. Em termos de trabalho, aqui, como daqui para fora, a nossa orientação é ter essa lista realmente definida em setembro, no máximo, é o ideal. Né? Abrir a cabeça para outras possibilidades, né? Então, conhecer outras faculdades, outros nomes, né? Sair das grandes marcas, né? Porque muitos alunos se atêm muito ao branding, né? Que a gente chama. E existem muitas faculdades legais para diferentes áreas, diferentes modos de ensino, né? Perspectivas, né? Para esses alunos. Então, tá com isso muito aberto, já que é um projeto tão novo para cada um, né? E olhar os sites, né? Olhar nas universidades, US News, THT, podem ser ótimas referências iniciais para começar a pesquisa a partir daí, né? Aqui alguns sites, né? O US News, como a gente falou, tem o College Board também dos Estados Unidos, NIST também dos Estados Unidos, Study in Holland, das faculdades holandesas, THE, também um dos principais rankings mundiais, The Guardian para o Reino Unido, e alguns sites que você consegue entrar para fazer tour virtual das universidades. Né? Então, aqui para trazer para vocês os últimos, né, só para relembrá-los dos próximos eventos, né, a gente vai fazer um webinar sobre cinema e teatro no dia 21, e no dia 27, como as universidades avaliam os candidatos, né, terem aí um pouco do feedback do Jamal, que foi Admission Officer, hoje trabalha com os nossos alunos na parte de redação, então ele vai trazer um pouco dos insights do que ele viu sendo Admission Officers de uma universidade nos Estados Unidos, né, e como é que era o processo de escolha de candidatos. Então, ele vai poder trazer alguns insights de quem faz essa parte de avaliação. De novo, no nosso chat, vocês conseguem acessar a nossa agenda para marcarem uma reunião, uma conversa de 30 minutos daqui para fora. E também a nossa análise de perfil no chat, vocês conseguem ter acesso à análise de perfil. Na análise de perfil, vocês vão preencher algumas informações básicas e, com isso, nós fazemos uma devolutiva para o estudante, para a família, dizendo o potencial do estudante para esse projeto. Aqui os nossos contatos, né? Para quem tiver alguma dúvida, quiser marcar uma conversa, o evento fica gravado, sim, em até 2 dias úteis. Vocês já podem ter acesso no nosso site desse evento de hoje. Então, fique tranquilo se você não pegou alguma parte inicial. Então, de novo aqui, se tiver alguma outra dúvida, ponto, podem botar aqui no Q&A. Mas aqui é importante da gente frisar novamente, né, a importância de vocês não caírem nesses erros de selecionar faculdades fora do seu potencial, do seu perfil, ou olharem somente o ranking, né, que essa faculdade está. É importante ter o ranking como referência, mas o ranking não pode ser tudo na definição de universidade para você. É importante você criar o seu próprio ranking, avaliar também financeiramente se essas faculdades estão dentro do orçamento planejado pela família, se você vai precisar de bolsa, avaliar muito cuidadosamente quais são as faculdades que oferecem bolsas para alunos internacionais,
principalmente as faculdades que oferecem bolsas para alunos brasileiros, né? Isso é algo também muito importante de considerar, fazer essa avaliação de histórico dessas universidades que têm oferecido bolsas para alunos internacionais, para alunos brasileiros, conversar com alunos, entrar no site da faculdade, buscar faculdades dentro do site, acompanhar alguns dos eventos que as faculdades oferecem também, é muito legal, importante para se familiarizar com o assunto, né? Então, aqui a gente queria deixar aqui essas dicas para vocês, né? E, de novo, essa parte do College List é feita durante o último ano do ensino médio do estudante, né? Então, para isso, cada aluno daqui para fora conta com um estrategista, que é um responsável específico pelo College List. Então, é algo que a gente trabalha muito individualmente com cada estudante, avaliando criteriosamente quem cada estudante é, do ponto de vista acadêmico, pessoal, financeiro, trazendo, recomendando várias opções de universidades até que cada estudante chegue numa lista final de universidade, de pelo menos aí umas 12 faculdades que esse aluno de fato vai se candidatar. Então, faz parte do nosso trabalho, nosso processo de pesquisa e de definição de faculdades com cada estudante, chegarmos num college list equilibrado e o mais adequado diante do perfil e potencial de cada estudante. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação, né? Saiam daqui com alguma informação a mais sobre esse processo, né, de candidatura para o exterior. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, faça um contato conosco. A gente está muito disponível para conversas iniciais, avaliar o perfil, o potencial de cada estudante, cada família. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Acho que aqui não. Beleza, aqui Q&A também não. Certo. Bem, pessoal, acho que aqui a gente não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. Também não. Então, eu queria agradecer a todos, a todas, né, presentes nesse nosso evento de hoje. Aproveitem os próximos eventos. O evento com o Jamal vai ser bem interessante. Para quem tem interesse nas artes, com a Giovana também vai ser bem legal. Mas o evento com o Jamal vai ser bem, bem legal para vocês acompanharem e tirarem um pouco aí de um ex-admission officer, como que é a perspectiva de uma faculdade ao avaliar candidatos e candidatas internacionais, né? Então, o que um admission officer vê numa application, né? Então, participe do evento do Jamal também, certo? Então, estou aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Muito obrigado a todos, a todas. Até um próximo encontro. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada a você. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Uma boa noite.